A mitopoese da psique, mitos e individuação, por Walter Boechat, editora Vozes, Petrópolis, canal Le Conde. Capítulo 5. Desenvolvimentos e regressões. Atalanta, a fugidia. Michael Mayer, alquimista, escreveu Atalanta Fugiens em 1617. Médico pessoal do imperador Rodolfo II, com doutorado em medicina e filosofia, foi homem típico da Renascença, com múltiplos interesses nos vários domínios do saber. A alquimia não era de forma alguma seu único interesse. Sua primeira obra publicada, Arcana Arcaníssima, em 1614, mostrava profunda erudição em mitologia clássica grega e mitologia egípcia. Procurou sempre mostrar os elos simbólicos que unem as imagens mitológicas e as alquímicas. Em Atalanta, Mayer vai além, introduzindo a forma musical de fugas em 3 vozes, 50 gravuras emblemáticas correspondentes às fugas em torno do mito grego de Atalanta. Qual é o objetivo fundamental desta criativa junção de música, gravuras emblemáticas simbólicas, narrativa mitológica e alquimia? Nada menos do que aquilo que buscam todas as formas de meditação e oração místicas: estados alterados de consciência, uma profunda introspecção que possam levar ao autoconhecimento. Sabemos que Mayer coordenava encontros na corte de Rodolfo II, quando se ouviam as belas fugas a 3 vozes, compostas especificamente para cada uma das 50 gravuras com alegorias alquímicas. Meditava-se também sobre o núcleo central do mito alquímico, a Atalanta fugidia. Devemos sintetizar o mito, para que se compreenda todo o circumambulatio, o andar em torno, simbólico que Mayer procurou perfazer para descrever etapas do que Jung veio a chamar o processo de individuação. A versão mais conhecida do mito relata que Atalanta, ou Atalante, era filha do rei Esqueneu, que só desejava filho homem. Tão logo nasceu a menina, esta sofreu o destino comum dos diversos heróis clássicos destinados a grandes feitos, a chamada exposição. Tal como acontecera com Édipo, abandonado no monte Citerão, tal como Perseu, lançado ao mar com sua mãe Danae, assim como Psique, abandonada no rochedo, Atalanta foi exposta no monte Partênion, na Arcádia. Mas como criança heróica, em seu abandono não morreu, pelo contrário, aleitada por uma ursa, tornou-se posteriormente uma mulher alta, bela e forte. Foi então consagrada a Ártemis, a senhora dos bosques e da caça, cujo animal representativo é a ursa. Veio a participar da famosa gesta, a caça ao javali de Cálidon, um fato único para uma mulher. O javali Cálidon fora enviado por Ártemis como castigo ao rei Eneu, para devastar seu reino. Vários heróis se juntaram sob o comando de Meléagro, filho de Eneu, para dar combate ao animal mágico. Entre eles, destacou-se a bela Atalanta. Meléagro e Atalante mataram juntos o javali e se tornaram amantes. Posteriormente, Meléagro veio a morrer, e Atalanta se recusou sempre a casar, ou por sua fidelidade a Ártemis, ou, segundo alguns, porque um oráculo predissera que seria metamorfoseada em animal caso o fizesse. Voltando à corte de Esqueneu, Atalanta, herdeira do trono, foi sempre muito cortejada por sua beleza. Para evitar seus pretendentes, usava de um estratagema bastante original. Desafiava-os para uma corrida, sua especialidade nos jogos. Caso fosse vencida, casar-se-ia com o rival. Perdendo este, perderia também a vida,
pois Atalanta imediatamente o mataria com sua lança. Muitos assim morreram nas mãos da bela e velocíssima Atalanta, a filha espiritual de Ártemis. Finalmente surgiu Hipómenes, que amava a Atalanta, e resolveu arriscar sua vida. Orou a Afrodite na noite anterior à corrida, e a deusa do amor deu-lhe 3 fascinantes maçãs douradas do amor, provenientes do jardim de Hespérides, para serem usadas durante a prova. Maçã número 1, percepção do tempo que passa. Iniciada a corrida, Atalanta está bem à frente de Hipómenes, quando este lança a primeira maçã ao solo. Atalanta não resiste e, curiosa, para e a apanha. Vê seu rosto refletido na maçã dourada e pensa: assim estarei quando envelhecer. Maçã número 2. Percepção da importância do amor. Atalanta está mais uma vez focada na competição, como é o hábito da mulher Ártemis durante sua vida. Mas a segunda maçã de Afrodite é irresistível e Atalanta se curva para apanhá-la. Memórias de seu amante morto, Melegro, vêm à sua consciência com toda intensidade. Sente a profunda importância do relacionamento afetivo e sexual de um companheiro. E maçã número 3. Instinto procriativo e criatividade. A linha de chegada está à vista e Hipómenes conseguiu correr paralelo a Atalanta. Lança então a derradeira maçã. Atalanta hesita por um instante entre ganhar mais uma competição ou apanhar o terceiro pomo dourado. Ela se lança à maçã. Hipómenes é o vencedor. Após o contato com as maçãs douradas de Afrodite, a realização pura e simples das metas da consciência fica relativizada. Os processos criativos de autorrealização adquirem uma importância premente. É o chamado do si mesmo, ou arquétipo central para a realização do ser. Há uma tarefa mais profunda a ser cumprida: o ouro de Afrodite a ser encontrado. Desta forma, Hipómenes e Atalanta se casam, conforme reza o mito. Mais tarde, durante uma caça, o par, profundamente apaixonado, se uniu no interior do templo de Cibele. Para castigar tal afronta, Zeus transformou o casal em leões dourados. Todo mito, como narrativa simbólica, pode ser abordado de diversas perspectivas. Seguindo Bollen, podemos entender Atalanta como um tipo de perspectiva da consciência feminina, dominada pelo arquétipo de Ártemis. O nascimento de Atalanta, sua especial relação com Ártemis desde então, reforçam esta interpretação. Atalanta foi rejeitada pelos pais, que esperavam um filho homem, e sofre o ritual de exposição. Sabemos a importância do fantasiar dos pais sobre a psique dos filhos, mesmo quando em estado intrauterino. Estas fantasias são como fios que tecem o destino do nascituro, como a própria Moira. Atalanta, em sua solidão nos bosques, entra em contato com sua mãe arquetípica, Ártemis, já que os pais pessoais tanto a rejeitam. Estas situações conflituosas entre mito individual e figuras parentais são típicas na ativação do processo de individuação. Os pais de Atalanta esperavam um filho homem. Atalanta como que realiza em seu destino de caçadora aspectos masculinos dentro de si própria. A rejeição inicial dos pais e a exposição no Monte Partênio simbolizam o desdobramento do processo de individuação. O aleitamento pela ursa, animal totêmico de Ártemis, simboliza o estado de abandono natural, aparente fraqueza e, na verdade, o grande poder da criança divina. Abandonando os referenciais usuais do ambiente da família, a heroína em potencial
irá encontrar em seu próprio inconsciente os fatores de autorrealização. Este isolamento existencial é achado clínico frequente e não deve ser apressadamente rotulado, de forma redutiva, como simples neurose, pois corremos o risco de perder as dimensões criativas de um rito de transição iniciático. O mito, sendo simbólico, expressa realidades da alma em diversos níveis de significado. O símbolo arquetípico Atalanta representa, em alguns de seus aspectos, o processo de individuação da mulher com uma perspectiva de consciência do tipo Ártemis, a mulher independente que se realiza pelo movimento e assertividade. De maneira inteiramente diferente do padrão de dependência da figura masculina, Atalanta realiza seu encontro amoroso com Melegro ao estilo de uma cooperação, um caçar juntos. São como se fossem sócios de um empreendimento. Esta forma de relacionamento reflete com bastante fidelidade a relação homem-mulher na sociedade complexa das grandes cidades dos dias atuais. O feminismo preparou o advento desta nova mulher, que corre, entretanto, o perigo de se identificar com o falo que tão criativamente pode integrar. Este problema e a sua possível solução estão configurados no mito de Atalanta, como trataremos a seguir. A relação tradicional homem-mulher está configurada no Hieros Gamos, casamento sagrado de Zeus e Hera. Este tipo de relação tende em nosso meio a evoluir para o par Atalanta e Melegro. Atalanta simboliza a mulher que integrou de forma criativa o seu ânimos, ou que pelo menos interage criativamente com ele, sem projetá-lo simplesmente em seu companheiro, como faz Hera. A caçada mítica ao javali Cálidon, feita de forma absolutamente conjunta, expressa essa integração. O motivo mítico da caça é simbólico em si, expressando a busca incessante de conteúdos desconhecidos, os animais, que escapam à percepção da consciência, ocultando-se nas florestas, o inconsciente. A obtenção do animal configura a integração de conteúdos psíquicos ao ego. No caso, o animal abatido possui grande mana. O javali, como hipóstase, manifestação equivalente, da deusa Ártemis, simboliza um conteúdo luminoso do inconsciente coletivo a ser integrado. A destruição e ameaça que o javali sagrado configura, caso não seja caçado, representa os conteúdos autônomos da psique, imagens arquetípicas que, ignoradas ou negadas, têm enorme poder destrutivo, quer seja para o indivíduo, quer seja para a cultura. Exemplo de um símbolo luminoso que, esquecido, tem sido destrutivo para a sociedade brasileira é o da criança divina que, como aparece em Atalanta, embora exposta ou abandonada, tem enorme poder transformador. Em nível social, os meninos de rua do Brasil, submetidos à exposição, tal como o fora Atalanta, passaram a representar um enorme desafio social, destrutivo porque negado e reprimido. O processo de individuação, como o descreveu Jung, a busca da integração dos opostos e a realização da totalidade é expresso de forma original pelo simbolismo da corrida. Nesta imagem estão as características da individuação. O ponto de partida, a busca de aproximação dos opostos, homem e mulher, um misterioso terceiro elemento representado pelas maçãs de Afrodite e a chegada final. Na partida, percebemos o ego em correta atitude com amor sincero pelo opus alquimicum, necessário para a realização da obra, como sempre proclamaram os alquimistas, o amor de Hipómenes por Atalanta e sua oração à deusa do amor. A competição entre Hipómenes e sua amada
expressa a contínua atração entre os opostos alquímicos, entre o consciente e o inconsciente, o ego e o si mesmo, e a necessidade de integração. As maçãs representam o que Jung denominou a função transcendente do si mesmo, em movimento psicológico de unir opostos por manifestações simbólicas, buscando a integração das partes no todo. Ao fim da corrida, há a união do par amoroso, representando a conjunctio, considerada por muitos a operação máxima da alquimia. Usamos com frequência o referencial alquímico para a interpretação desses símbolos mitológicos, pois assim fez Michael Mailer, o autor de Atalanta Fugens, e assim fizeram numerosos outros alquimistas, isto é, procuraram na mitologia a imagética apropriada para expressar as misteriosas transmutações dos metais. Maier viu no mito de Atalanta as 3 substâncias básicas do processo alquímico, pelas quais a pedra filosofal pode ser obtida. O enxofre é representado por Hipómenes, o mercúrio, sempre fugidio, por Atalanta, e o sal pelas maçãs douradas de Afrodite. Estas 3 substâncias, que formam a chamada trindade alquímica, representam elementos psicológicos fundamentais em psicoterapia. Os elementos alquímicos são, na verdade, substâncias psíquicas. Ver as características da personalidade assim simbolizadas é maneira adequada de percebê-las em sua substancialidade psíquica. O enxofre ígneo e corrosivo é o desejo, também o pragmatismo e o que a psicanálise chamou de investimento libidinal. A personalidade sulfurosa é aquela ligada ao desejo sexual e ao de poder, a gratificação imediata em todos os seus aspectos. Em nossa tradição judaico-cristã, é comum dizer-se que o diabo tem cheiro de enxofre. Mitologicamente, o enxofre é associado ao ígneo deus ferreiro Hefesto. Mercúrio é a substância fundamental na fantasia alquímica. É o servus fugitivus, ou os servos fugitivos, com S ou com C, como querem alguns. Aquele que não pode ser retido facilmente, essencial para a realização do opus, devido ao seu caráter transformador. Mitologicamente, é associado ao deus Hermes, Mercúrio, o psicopompo, o mediador entre consciente e inconsciente, o grande hermeneuta dos símbolos. As misteriosas maçãs de Afrodite são associadas por Maier ao sal alquímico, princípio do amor divino, o grande preservador de substâncias, o sal da terra bíblico, que tudo preserva. Sem a intervenção de Afrodite e suas maçãs douradas, o conjunctio oppositorum, finalidade da obra alquímica e, portanto, do processo de individuação, não teria sido possível. O misterioso destino dos 2 amantes não pode ser interpretado linearmente, dentro de uma lógica do pensamento consciente. O mito fala de uma união carnal dentro do templo de Cibele, a grande deusa-mãe oriental. Zeus, irado com tamanha afronta, transforma Atalanta e Hipómenes em leões. Os alquimistas falam do templo como seu vaso de trabalho, onde as substâncias interagem entre si, e o vas bene closum, o vaso hermeticamente fechado, isto é, selado com o selo de Hermes, para que dele nenhuma energia extravase e o processo alquímico se realize a contento. A noção de vaso alquímico lembra o consultório do analista, também hermeticamente fechado, obedecendo à lei do segredo profissional, essencial para que haja uma aliança terapêutica satisfatória.
Os processos de transferência e contratransferência ocorrerão dentro desse espaço sagrado, o temenos dos gregos. As substâncias psíquicas, tal como as substâncias alquímicas, sofrerão transformações, e a pedra filosofal poderá ser encontrada. A conjugação sexual dentro do templo pode apontar, dentro de uma interpretação redutiva, para um desejo ou atuação incestuosa, uma fixação edípica, pela qual a sexualidade ainda permanece vinculada ao templo do útero materno. Tal interpretação é comumente oferecida dentro de uma abordagem segundo a simbologia dos mitos. O medo ao inconsciente, o temor do regressus ad uterum, tornam o incesto uma falta grave, quebra de tabu severamente punida. A variação mítica reza que Atalanta, como qualquer mortal consagrado a Ártemis, não poderia trair jamais seus votos de ser mulher não casada, sempre independente de qualquer homem. Segundo o oráculo, ela seria metamorfoseada em animal, caso o fizesse. Na terrível predição oracular, aí já estaria configurado seu destino. Mas o símbolo tem sempre um sentido polissêmico, como já mencionamos, permitindo diversas abordagens. Pela visão alquímica, a operação do conjunktio é, afinal, a mais importante e significativa de todo o opus da alquimia. Psicologicamente falando, está relacionada com os fenômenos de aproximação e conjugação das polaridades psíquicas, que dissociadas promovem unilateralidade e patologias, e conjugadas a criatividade. As pessoas que têm o ego dissociado da sombra e da ânima tornam-se neuróticas. Aqueles que se conjugam com a sombra, integração do recalcado, e conseguem estabelecer pontes simbólicas com a ânima, descoberta do destino pessoal, tornam-se solidários e criativos. Ainda dentro da abordagem alquímico-psicológica, tomamos em conta que o leão não é apenas um símbolo de instinto, no caso, o rei dos instintos, mas que, em alquimia, o leão vermelho representa a tintura real vermelha, uma equivalência ao ouro filosófico, ao arquétipo do si mesmo.